paz, meus amados, tudo bem com você? Começamos mais uma manhã com o Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor e vamos de imediato meditar em Jó 37, versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas também é muito comum as pessoas se fazerem uma pergunta: como Deus fala? Como podemos ouvir a sua voz? Quero te dizer que eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ignorar as vozes que falam ao meu redor e também as vozes que falam dentro de mim. As vozes da minha carne, do meu intelecto, eu preciso anular para ouvir somente a voz que vem do alto. Por exemplo, quando nós fazemos, um almoço de mulheres, ou quando vários homens se juntam e uns ficam falando e outros ficam, por exemplo, tocando violão e contando novidades ou louvando. A verdade é que quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, é muito difícil a gente ouvir e se concentrar em apenas uma delas falando. E é exatamente da mesma forma que acontece no mundo espiritual. Precisamos nós estar atentos e completamente sensíveis para ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Deus sempre fala conosco, através da palavra, das mensagens da igreja, dos nossos líderes, através do seu silêncio, através dos nossos problemas, e usa também até mesmo situações das mais inusitadas do nosso dia a dia para falar ao nosso coração. Deus tem usado nossos pastores na igreja e nossos líderes de uma forma tão surpreendente para trazer um maná fresquinho do céu em cada culto, em cada reunião, em cada encontro, que nós vemos o quanto eles têm sido sensíveis à voz de Deus, o quanto eles têm se dedicado à sua vida devocional, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Em cada culto, nós vemos uma palavra dos céus para edificar nossas vidas, para nos exortar e também para nos alertar. Esse é o nosso Deus falando. O que acontece em meio a tantas outras vozes que falam na nossa orelha, na nossa mente, no nosso coração, é que muitas vezes, se não formos sensíveis, nós não conseguimos discernir qual é a voz de Deus. A única forma de nós ouvirmos a Deus é conversando com Ele, é se concentrando plenamente no que Ele diz. Conversamos com Deus através da oração e por isso eu te encorajo a buscá-lo mais e mais, a fim de que cada vez você tenha mais comunhão com Ele. Quando nós conhecemos bem uma pessoa, facilmente identificamos a sua voz no meio das dos outros. Você concorda? Sim, a verdade é que com Deus é do mesmo jeito. Quando nós nos tornamos íntimos do Senhor, nós reconhecemos a sua voz no meio de tantas outras que querem nos perturbar, que querem fazer com que nós nos apegamos a outras palavras. Deus fala, aquilo que Ele fala está sempre em concordância com a sua santa palavra. Não se deixe enganar. Você pode ouvir qualquer outro conselho, outra voz ou profecia, mas se ela estiver em desacordo com a Bíblia, definitivamente ela não provém de Deus. Ouvi uma frase muito boa do Douglas Gonçalves que diz assim: já que Satanás não pode abaixar o volume da voz de Deus, e o mesmo se esforça para aumentar o volume das coisas à nossa volta. Da forma que nós não conseguimos entender o que Deus está falando porque tantas coisas estão gritando mais alto nos nossos ouvidos. De fato, é mesmo difícil nós direcionarmos nossa mente para se ter um contato com Deus no meio de tantas coisas que estão à nossa volta. Trabalho, estudo, relacionamentos, problemas, dívidas, processos, redes sociais. São tantas
tantas coisas que tiram nosso foco todos os dias e nos fazem gastar em futilidades um tempo em que nós poderíamos nos afastar desse barulho, de tudo isso, e no silêncio tentar ouvir a voz de Deus, ter uma comunhão com Deus. Se nós realmente queremos ouvir o Espírito, devemos silenciar a nossa carne, o nosso intelecto ou as coisas que estão ao nosso redor. Abrir mão dessas vozes e nos concentrarmos unicamente nas coisas de Deus. Devemos lembrar que se nós dermos ouvido a essas vozes erradas, nós seguiremos numa direção errada. E isso nos frustrará em uma série de áreas da nossa vida, podendo trazer consequências indesejadas. Isso nós vemos que aconteceu na Bíblia, em Gênesis 3, nós vemos que quando Adão e Eva deram ouvidos à voz da serpente, o que aconteceu? Na virada do dia chegou o Deus para falar com eles e eles esconderam-se da presença de Deus. E você sabe por que isso aconteceu? Porque antes do Senhor chegar ao jardim, Adão e Eva deram ouvidos à voz da serpente. E todos nós sabemos as consequências disso. Eles alteraram seu ciclo, alteraram completamente a rota das suas vidas. O fato é que nós devemos ouvir a voz de Deus e nos esconder das vozes estranhas que nos rodeiam. Colossenses 3:2 diz: mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia! Mais uma característica da voz de Deus é que ela sempre enche o nosso coração de paz. Sim, sempre. Até quando a voz de Deus vem para nos exortar e quando ela vai contra a nossa vontade, o nosso coração se acalma e fica em paz. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos Deus falando com os seus filhos das mais variadas formas. Através da sarça ardente, através da tranquilidade, através de sonhos, visão, profecias e através de guerras e trovões. Quanto mais íntimos nós estivermos dele e cheios do Espírito Santo, mais sensíveis estaremos às manifestações da voz do nosso amado Pai. Manifestações imprevisíveis, já que ele é Deus. E ele fala o que quer, da forma e na hora que ele quer. Mas são inconfundíveis para aqueles que o conhecem. Abra seu coração para que Deus fale com você, para que dê um rumo para a sua vida. Ouça quando você está no culto, esteja atento à voz das canções, à voz dos pastores. Esteja atento às vozes dos seus líderes nos encontros de células, porque Deus usa suas maneiras de falar com o seu povo. Veja que Deus pode falar através de canções. Várias pessoas foram curadas, foram libertas através de canções. Busquem canções que edificam, que louvam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia! Não existem regras ou rótulos, mas um amor imenso e a multiforme graça do Pai, que não mede esforços para se comunicar com seus filhos que Ele tanto ama. Que a voz do Senhor seja soberana na minha, na sua, na vida de todos nós e que ela prevaleça sobre todas as outras vozes que tentam nos confundir, que tentam nos enganar, que tentam nos desviar do caminho do Senhor. Medite nessa palavra, seja sensível à voz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente o seu dia.